nós vivemos um momento de transição, ou seja, estamos saindo desse momento de transição para a área de tornar essa parte já efetiva. E gostaria de fazer um registro, antes de tecer maiores comentários nessas ações da CDL focada nessas datas, nesses especiais, nesses eventos. O comércio em Cajazeiras, Severino, merece registro, ou seja, em plena pandemia, nós temos aqui, nós fechamos o comércio aqui na segunda quinzena de março, nós tivemos uns espaços, chegou praticamente a 58 dias fechado, e a menos de 60 dias Cajazeiras recebeu 2 novos empreendimentos. Nós temos uma loja de eletrodoméstico aqui, todos 2 aqui que merecem registro aqui na Padre Manuel Mariano. A Fortilar é um grupo que atua em Brasília, está investindo aqui em Cajazeiras, e uma rede de loja conhecida nacionalmente, conhecida como a Graciosa, também aqui na Padre Manuel Mariano. Você veja, como é que se explica? Em plena crise, o país aí, os dados econômicos, o PIB lá embaixo, de indefinição, sustentado exatamente pela ação do governo momentânea, emergencial, que é o chamado auxílio emergencial, e nós estamos abrindo lojas, ou seja, isso mostra a pujança, a garra, quer dizer, com tudo isso, nós estamos conseguindo, ou seja, atravessar essa crise. Especificamente nessas ações da CDL, nós vemos acompanhando, parte dos funcionários estão dentro do programa de governo, tanto de redução salarial, como na parte de suspensão, para poder se adequar praticamente dos nossos serviços principais lá caíram. Nós temos a parte que tinha uma das receitas da entidade que chamava-se locação, era o auditório que tinha aquela sala que tinha de reunião nossa e aqueles centros de treinamentos, respondi por uma boa parte do faturamento, e desde março que essa parte do faturamento é 0. Então, em termos de gestão, nós estamos se adequando à nova realidade e se preparando, você, para novos projetos, como você diz, apoiando, utilizando dentro da máxima que tornou, ou seja, o comércio praticamente vivo com essa ação, que eu chamo a questão que nós podemos dizer, foi as mídias sociais que deixou o comércio vivo. Se não fosse a questão do e-commerce, nós não vivêssemos aqui antes, ou seja, por volta da década de 90, nós não poderíamos nem avaliar o grau, ou seja, as implicações nefastas que ia acontecer com essa pandemia. Mas o que é que aconteceu? O fato da pandemia, existe aquele lado que diz, uma máxima que diz, não há o mal que não traga um bem. Mas no caso dessa questão da pandemia, forçou, eu digo, no meio empresarial, a tomar decisões. E tomar decisões em caráter reversível. Eu estou falando aqui da chamada transformação digital. O que é transformação digital? É o que você está fazendo. Percebe isso aqui, Severino? Você fez um investimento aqui pesado. Em mídias, hoje está associado, nós podemos chamar convergência de mídia. Hoje ela vai do centro, está com convergência de mídia com as redes sociais da CDL. Nós estamos no Face, nós estamos no Insta, depois nós vamos reproduzir isso aqui aos nossos sócios em algumas mensagens, como fosse algum artigo pelo WhatsApp. Ou seja, a convergência de mídia total, mídia está tornando realidade. E isso foi feito o que você fez. Agora acontece. Isso, quando podemos dizer, é a transformação digital, ou seja, é aquele empresário, ou seja, que fica no balcão, que inicialmente, quando começou, com um caderno anotando, ele tem que passar para o celular e para um tablet para controlar seu estoque. Ele tem que sair da parte analógica, a parte real, para ir para a parte digital. O que é que aconteceu? Com o advento da pandemia, essa transformação digital, Léo, antecipou-se em 5 anos. Estudos nós temos aqui, das principais da Federação da Indústria, da Federação do Comércio de São Paulo, da Confederação Nacional do Comércio, ou seja, coisa que você ia fazer esse trabalho aqui, você antecipou em 5 anos. Aí pergunta, por que foi isso? Porque ou você fazia, ou você praticamente não tinha condição de sobreviver. Aí onde é que entra essa questão dos aplicativos, os chamados teleentregas, o iFood, está entendendo? A questão de ações que foi uma questão de salvação das empresas. Se você não adotasse essas vendas online, praticamente a venda física impedia, as normas da OMS impediu o contato, então essa transformação, ele antecipou isso em 5 anos, e mais, eu gostaria de fazer um registro, a questão do home office. Recentemente o Ministério do Planejamento do governo federal, ele fez um estudo, ou seja, praticamente quando saiu isso aí, a maioria dos funcionários públicos estão trabalhando no home office.
Olha esse dado. Em função dessa questão desse home office, a economia, ou seja, do funcionário, se sair de casa, o funcionário chegar no escritório, acender energia, consumir o ar refrigerado, tomar cafezinho, fazer limpeza, só esse fato aqui gerou uma economia de mais de R$500 milhões mês para o governo. O que é que aconteceu? Essa questão do home office está sendo tornada definitiva. Ontem eu estava vendo aqui numa metade, um artigo da Folha de São Paulo, dizia, ou seja, o governo de São Paulo vai manter definitivo o home office. Ou seja, a transformação digital que um dia chegar, que esse estudo diz que é 5 anos, podia demorar 10 anos, quando se fala em serviço público, é difícil. A sua empresa, para tomar essa decisão, você resolveu isso aqui em 2, 3 meses. Se fosse uma empresa pública, você tinha que passar 10 anos, tinha que fazer a licitação. Então, o que acontece? Essa decisão, ou seja, de tornar o home office definitivo, tem duas vantagens. Primeiro, o profissional ele fica em casa. Já pensou a comodidade das mães, das mulheres que trabalham, ficando em casa, Ivanildo, para cuidar do seu bebê, dar uma olhadinha, está vendo a TV, está olhando, está fiscalizando como é que a babá está cuidando do filho, você está em casa. Imagina o custo que ele acordar, tomar café, pegar o carro, pegar o ônibus, ir para o trabalho, voltar à noite, e se você podendo fazer o mesmo trabalho sem esse trajeto, imagine quanto é que ele gasta de combustível por mês. Imagina o apelo ecológico, a emissão de carbono que esse carro vai gastar durante um mês. Então, são um conjunto de normas que o mal que nos atingiu, que atingiu a humanidade, deixou um efeito positivo. Ou seja, deixou todo mundo. Ou seja, antigamente perdeu-se a questão da correria do dia a dia, Severino. Perdeu-se umas coisas que eu digo que era mais importante. A questão do convívio familiar. Muitas vezes, na cidade grande, você sai de manhã, só chega de noite. Pai não conversa com o filho, filho não conversa com a mãe, marido não conversa com a esposa, ou seja, aquela correria. Não, com essa questão da pandemia, trancou todo mundo em casa. Ou seja, criou aquela relação anterior, ou seja, da década de 50, de 40, que os pais, a família convivia.